Beleza. Hoje a gente vai falar sobre os direitos da personalidade. Agora começa uma parte da matéria que eu particularmente gosto muito. Eu acho que ela é mais prática e a gente consegue aplicar em praticamente tudo do direito, principalmente no direito civil. Os direitos da personalidade, eles estão previstos no Código, nos artigos 11 a 21. E eu vou começar falando um conceito, e aí a gente vai destrinchar esse conceito, tá? Complexo de atributos de expressão física, psíquica e moral da pessoa em si e em projeções sociais. O que significa isso? Os direitos da personalidade, eles estão ligados aos atributos da pessoa como ser humano, para ela mesma e perante a sociedade. Envolve a parte física, a parte psíquica e moral. Vamos citar um exemplo para a gente conseguir identificar físico, psíquico e moral dentro dos direitos da personalidade? Direito ao corpo, direito ao nome, à imagem. Então, tudo isso está ligado aos atributos da pessoa e, consequentemente, aos direitos da personalidade. Aqui a gente está falando de uma categoria de direito subjetivo, tá? E quando eu digo que é subjetivo, eu estou falando de quem possui o direito. Quem é o sujeito desse direito? Os direitos da personalidade, eles são direcionados a nós, seres humanos, reconhecidos ao titular da personalidade para possibilitar o seu pleno desenvolvimento. E não só um desenvolvimento de forma digna. É claro que, assim, dignidade é um conceito meio subjetivo, né? Meio não, bastante. Porque a gente tem um parâmetro inicial global para falar de dignidade, mas não necessariamente o que é digno para mim, para você, para outros países, é digno para o Zé da esquina. Então, a ideia de dignidade, ela é múltipla, né? E ela está muito ligada também à cultura. Agora, não confunda dignidade, personalidade com capacidade. Capacidade a gente viu na aula passada, né? A gente falou da capacidade jurídica, da capacidade civil. Personalidade, a gente está falando de um direito que não tem medida, que é um atributo do ser humano de expressão física, psíquica e moral para si e para a sociedade. Agora, é claro que a gente, como ser vivo, nascemos com vida, temos personalidade, né? Então, é por isso que são conceitos que se entrelaçam muito, capacidade e personalidade. A nossa Constituição, lá no artigo 1º, ela dispõe de uma cláusula geral de tutela da personalidade. O que significa isso? No artigo 1º, no inciso 3º, a Constituição, ela consagra o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando a Constituição ela faz isso, ela pega o homem, eu digo o ser humano, coloca no vértice do ordenamento. Tudo que vai irradiar dali tem que estar em conformidade com a dignidade da pessoa humana. E aí, repito, né? Esse é um conceito meio subjetivo, mas pelo menos existe um parâmetro básico para falar o que é digno. E não só a Constituição fala da dignidade, fala dos direitos da personalidade, mas o Código Civil também, igual eu conversei agora no começo da aula, nos artigos 11 a 21, e esse é um rol meramente exemplificativo. O que significa isso? Que tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha uma vida digna no âmbito privado vai ser incluído, pode ser incluído como um direito da personalidade. E essa é uma discussão que fica muito clara com o direito ao esquecimento. Inclusive, foi o tema da minha dissertação de mestrado. Depois, se você quiser, eu até te encaminho o livro, dá para fazer o download gratuito, tem o link lá no meu Instagram. Eu vou conversar mais sobre o direito ao esquecimento no decorrer da nossa aula. Beleza. Mas, esse rol exemplificativo, o fato de ser exemplificativo, fica muito claro também no enunciado 274 da Jornada de Direito Civil. Esse é um enunciado que prevê que os direitos da personalidade, regulados de forma não exaustiva pelo Código, são expressões da cláusula geral de tutela.
contido lá no artigo 1º da Constituição. E então, apesar de estarmos falando de algo que é subjetivo, o que eu consigo identificar como parâmetro mínimo para falar em dignidade? Integridade física, psíquica, direito à alimentação, isso é algo global, né? A liberdade, a igualdade, o mínimo existencial, o seu direito de receber alimentos, de ter patrimônio, direito ao patrimônio mínimo, está ligado à dignidade. E está dentro dessa ideia de cláusula geral de tutela, tá? Da personalidade. Dois conceitos muito parecidos, mas que não podem ser confundidos: direito da personalidade e direitos fundamentais. Isso também foi falado muito na minha dissertação, que tem o livro para download gratuito. Então, se quiser, pode baixar. São conceitos muito parecidos, mas nem todo direito da personalidade é direito fundamental e vice-versa. Por quê? Porque eles partem de premissas diferentes. Os direitos fundamentais, eles vão se aplicar tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Por isso que eles têm previsão constitucional. Pode ser expressa ou não. Os direitos da personalidade, eles só se aplicam no âmbito privado, que são esses dos artigos 11 a 21. Mas é muito fácil a gente compreender a efetivação dos direitos fundamentais, dos direitos da personalidade, entre nós que estamos vivos. Mas e as pessoas que já faleceram? Elas têm esses direitos? Vou além. Quem já faleceu tem direito da personalidade? Sim. O nosso ordenamento, ele entende que a lesão dirigida ao morto diretamente atinge, ainda que indiretamente, os parentes vivos, por causa dessa noção de personalidade. Aí a gente fala de uma espécie de dano chamada dano por ricochete ou dano reflexo. A ofensa ela não é dirigida especificamente a uma pessoa viva. Ela é dirigida a alguém que já faleceu, mas acaba atingindo de forma reflexa, por ricochete, um parente que está vivo. Vamos falar um caso que aconteceu aqui no Brasil e que envolve a TV Globo. Na década de 50, uma jovem chamada Aida Cury, não sei se você conhece esse caso, uma jovem chamada Aida Cury foi assassinada num prédio em Copacabana. Ela tinha saído à noite, parece que ela estudava numa instituição que era só de mulheres, ou pelo menos não tinha tanto contato assim com outros homens, e é aí que fica uma lacuna na história dela, porque algumas pessoas falam que ela foi propositalmente encontrar com essa pessoa, outros falam que a pessoa roubou a bolsa dela, ela correu atrás dele para recuperar a bolsa e acabou entrando nesse edifício. Então, essa é uma lacuna, mas fato é que a Aida entra num prédio acompanhada de uma pessoa, e depois de um tempo, ela é violentada sexualmente por essa pessoa e por um amigo, e é empurrada do alto de um prédio, da cobertura do prédio em Copacabana, por essas duas pessoas e também pelo porteiro, que ajuda no crime. E aí esse foi um crime que chocou o país na época, porque tinha-se uma ideia antes da tranquilidade de Copacabana, né, e tal, e aí isso começou a levantar um alerta muito grande, isso começou a ser uma prova dos problemas que estavam acontecendo. E aí, anos e anos e anos se passaram, e o Linha Direta resolveu fazer a reconstituição do crime. Você lembra desse programa, né, Linha Direta? Não. Não lembra, não? Não, é da Globo? É da Globo. Não, não conheço. Desculpa a pergunta, Matheus, quantos anos você tem? Eu tenho 26. Tá, você era muito novinho quando passava. Por isso que às vezes você não assistia também, porque era um programa meio tenso, assim. Ele fazia reconstituição de vários crimes, contava o que tinha acontecido, mostrava quem eram as pessoas envolvidas e tal, e aí a Globo resolveu fazer a reconstituição desse crime no programa Linha Direta. E aí os familiares da Aida Cury ficaram revoltadíssimos com isso. Eles invocaram o direito ao esquecimento, falando o seguinte: a gente tem o direito de esquecer e de ser esquecido. E todas as vezes em que esse assunto é exposto na mídia, a nossa família revive essa dor.
A gente revive isso tudo de novo. Então, aí é aquela ideia, né? Right to be left alone, o direito de estar só, de não ser molestado. Deixem esse assunto quieto, não tem mais interesse público em cima disso. Isso foi explorado, isso aconteceu na década de 50. Parem com isso. E aí a família invoca o direito ao esquecimento e pede uma indenização por danos morais. Esse caso chega no STJ. Aí o STJ entende que não tem como dissociar o nome da vítima ao crime, porque o caso ficou conhecido como caso Aida Cury. E aí depois a família, inclusive, chegou a interpor recurso extraordinário, foi julgado esse ano, o ano passado, e foi muito próximo da minha defesa. Eu lembro que eu defendi a dissertação, aí passaram alguns meses, sai o julgado do STF, e várias matérias super sensacionalistas escreviam assim: STF entende que direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição. Aí eu tive até um aluno que falou comigo assim: nossa, professor, mas então sua dissertação não valeu de nada, né? Valeu! O que aconteceu nesse caso é que o STF entendeu que é necessário que haja uma análise do caso concreto, que a gente não pode estabelecer aí de forma irrestrita, assim, ó, vamos botar o direito ao esquecimento aqui dentro da lei e vamos aplicar ele. Não, a gente vai olhar onde que tem um abuso no direito de informar, onde tem interesse público, né, para não correr o risco da gente apagar fatos importantes do passado. Por exemplo, como é que a gente apaga o nazismo? Não tem jeito. Com certeza. Agora saiu aquele filme da Suzanne von Richthofen, né? Saíram 2 filmes dela. Como é que ela invoca o direito ao esquecimento? É impossível. Aquilo marcou a vida dela, marcou a história do país, né? Então, aí foi isso que o STF entendeu. Mas o STF entende agora esse caso lá de trás da Aida Cury. É um caso que ficou tramitando um tempão. O que eu quero dizer é que, neste caso, ainda que a família não tenha conseguido a indenização e não tenha conseguido o reconhecimento do direito ao esquecimento, eles sentiram um dano reflexo. Talvez, se a Aida estivesse viva, para ela seria um trauma, uma coisa assim, super pesada de ficar revivendo aquilo. Mas agora, imagine para os irmãos dela, que perderam a irmã na década de 50. Isso foi falado, foi um crime brutal, uma coisa super triste, né? Chocou a sociedade. E aí, no ano de 2004, sei lá, do nada, o Linha Direta resolve fazer reconstituição. Não deixa de ser uma forma de dano por ricochete, por dano reflexo. Então, é possível, sim, que quando a gente estiver falando de algo que acontece com pessoas mortas, isso venha a atingir direitos da personalidade, inclusive dos parentes vivos. Tá? E aí, quem são esses parentes que podem reclamar por esses direitos? Isso está previsto lá no parágrafo único do artigo 12 do Código Civil. É um parágrafo que prevê o seguinte: em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta, então descendentes e ascendentes, ou colateral de até 4º grau. O que significa isso? Quem que pode reclamar? Os cônjuges, marido e mulher. Aí vale para o companheiro também, tá? Qualquer parente na linha ascendente ou descendente, então os pais, os avós, os filhos, os netos, os bisnetos e por aí vai, que atinge a linha familiar, os irmãos, tios, sobrinhos, primos, sobrinhos netos e tios avós. Esses, você vai aprender isso lá no direito de família, tá? Contar grau de parentesco. Mas essas são as pessoas legitimadas a reclamar, fazer cessar essa ofensa. Então, é possível, sim. Os direitos da personalidade, eles têm algumas características. Primeiro, está previsto lá no artigo 11 do Código que, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Você vê que aqui a gente tem realmente a aplicação da cláusula geral de tutela prevista lá na Constituição, né? Porque não pode sofrer limitação de maneira nenhuma. Os direitos da personalidade, eles estão aqui para garantir de forma plena o nosso desenvolvimento e garantir a nossa dignidade. E são intransmissíveis e irrenunciáveis. São as 3 primeiras características que eu quero falar para vocês. Tem oponibilidade erga omnes, ou seja, vincula as demais pessoas, irradia efeitos em todos os campos e impõe à coletividade que respeite esses efeitos, que respeite essas condições. Produz efeitos, então, erga omnes.
são outorgados a todas as pessoas, só pelo fato delas terem nascido, que é o que eu acabei de falar. A gente nasceu com vida, tem direito à personalidade. É um direito extra patrimonial. Por quê? Tudo que é ligado a um direito patrimonial, eu falo de conteúdo econômico. Então, por exemplo, você sofreu um acidente e gastou um dinheiro para fazer uma cirurgia. Você vai pedir uma indenização, danos materiais. Isso é um conteúdo patrimonial. Você vai fazer um testamento dispondo de uma casa para a professora. É um testamento de cunho patrimonial. Eu estou lidando com patrimônio. Quando eu falo de algo extra patrimonial, eu estou falando de ausência de conteúdo patrimonial direto. Os direitos da personalidade, como eu falei, nome, identidade, direito ao corpo, direito à vida, nada disso é patrimonial diretamente, tá? Agora, é claro que às vezes a gente consegue aferir, mensurar economicamente isso, né? Quantas vezes a gente já viu aí um dano moral sendo compensado com dinheiro? Eu tive um professor na época do mestrado, por incrível que pareça, ele era professor de direito civil, mas ele era totalmente contra a indenização por danos morais. Mas a opinião dele fazia muito sentido. Fazia muito sentido. Ele escreveu sobre isso. Ele falava assim: não tem como você dar conteúdo econômico para algo que é moral, que é tão subjetivo. E pode ser até imoral, às vezes. Indenizar algo pessoal é imoral, indenizador, não faz sentido. Existem outras formas de garantir essa compensação, por exemplo, a pessoa às vezes se desculpar, a pessoa fazer algo para reparar aquilo. Mas, de qualquer forma, essa é uma opinião isolada, porque o que vigora hoje? Que artigos 186, 187 e 928 do Código Civil, todos juntos, né? Se você comete um ato ilícito, a vítima do ato ilícito faz jus à indenização. O autor do ato ilícito pode ser condenado a pagar a indenização. E a indenização que a gente tem é em espécie. E aí eu vou dar um exemplo meu. Uma vez eu estava viajando, o voo atrasou 24 horas, não deixaram a gente ir para nenhum hotel, para nada do tipo, porque sempre falava assim, não, pode ser que daqui 2 horas chegue, pode ser que daqui 3 horas vocês consigam embarcar, pode ser que daqui, sei lá. Aí a gente passou 24 horas sentados no chão do aeroporto, viramos à noite, exaustos, todo mundo sentado, foi uma coisa assim, caótica, não deram alimentação, não deram, na época não tinha WhatsApp, para você usar fora do Brasil internet e tal, então não tinha como dar notícia para a família, foi uma coisa péssima. Eu consegui uma baita indenização, eu viajei de novo. Então, assim, experiência minha. Para mim, Renata, compensou o dano que eu sofri. Para algumas pessoas, para esse professor meu, por exemplo, não vai compensar. Para mim, compensou. Né? Então, em regra, os direitos da personalidade, eles não têm conteúdo econômico, mas a gente tem a possibilidade de garantir, de mensurar isso. Você ia falar alguma coisa? Assim, o professor, eu não. Eu acho que fica uma sensação de que a pessoa está impune, né? Se você não der uma indenização. Assim, e entre pedir desculpa e receber um dinheiro, se a gente for analisar, receber o dinheiro é melhor, né? E dói Então, no dá uma sensação que bolso, a pessoa né? está impune. A gente tem Exatamente. isso é algo cultural no mundo inteiro, assim, onde dói? No bolso. Eu tenho um amigo de serviço que ele ganhou uma indenização porque foi feita uma reclamação indevida e tal. Assim, não nessa situação que a senhora narrou, mas um cara foi até a corregedoria, fez uma reclamação indevida e tudo, aí ele entrou e ganhou uma indenização. Assim, é um dano que ele sofre, mas que depois, com a indenização, aquilo acaba sendo pagado, né? Assim, pelo Com menos não certeza, repara, mas compensa. com Né? certeza. Então, é algo de cunho extra patrimonial. Os direitos da personalidade, eles são imprescritíveis, ou seja, a sua aquisição não condiciona ao decurso do tempo, não se extingue pelo não uso, né? Não é por você não exercer um direito da personalidade seu que ele vai ser extinto. Os direitos da personalidade são impenhoráveis, não podem ser objeto de penhora. São também vitalícios, está muito ligada à imprescritibilidade, né? E não pode sofrer limitação.
E aí teve um caso que aconteceu, se não me engano, na França, há muitos anos atrás, que um restaurante tinha como atração o arremesso de anões. E essa era uma atração do restaurante. Os anões trabalhavam ali, tem até, não sei se é verdade, mas tem até a história de que eles seguravam mesa e tal, trabalhavam naquele lugar. E aí um dia uma pessoa falou assim, isso atenta contra a dignidade deles. Vocês estão fazendo um comércio, um entretenimento com arremesso de anões? De jeito nenhum. E aí ajuizou-se uma ação para que isso não acontecesse. E por incrível que pareça, tinha muito anão que trabalhava nesse restaurante falando assim, cara, você atrapalhou a gente. Esse era o emprego que a gente tinha. Numa época em que na França existia tanto tabu, tanto preconceito contra as minorias, aqui a gente conseguia pelo menos se sustentar. E aí, quando você ajuiza uma ação dessa, todo mundo aqui perdeu o emprego. Aí a gente vê, né? Esse caso é interessante para a gente refletir, que eu acabei de falar que os direitos da personalidade eles não podem sofrer limitação. Aí tem a questão da dignidade. Às vezes a gente não acharia digno, você, a gente ser arremessado e que isso servisse de entretenimento. Mas é um conceito subjetivo. Esse caso é bom para a gente trabalhar depois, hein? Eu não queria esquecer isso, não. Deixa eu anotar. Senão eu esqueço. Deixa eu até ver se eu acho sobre esse caso aqui. Quer ver? Bom, tô procurando, mas vamos continuando aí. Na hora que abrir eu falo, tá? Então, não pode sofrer limitação. Uma limitação aos direitos da personalidade é algo excepcional. Se houver limitação, não pode ser nem permanente, nem genérica, limitando todos os direitos da personalidade, e nem violar dignidade, tá? E quais são os objetos dos direitos da personalidade? Eu falei com você, tem que ser físico, psíquico, moral. E eu vou citar também intelectual. Integridade física, seu direito à vida, né? O direito de nascer, o corpo, saúde, bem-estar. Integridade psíquica, a identidade, privacidade, intimidade, honra. Intelectual, a gente tem a propriedade intelectual, os direitos autorais e a proteção moral. A própria indenização por danos morais, né? O direito de você não ser molestado. Renata, onde é que entra aí o direito à vida em si? Aqui a gente tem um pressuposto dos direitos da personalidade, né? Está lá na cláusula geral de tutela, permeia a integridade física, permeia a integridade psíquica, intelectual e por aí vai. Deixa eu ver se já carregou aqui. Aqui, ó. Tem um artigo aqui em PDF, inclusive, que dá para imprimir depois e compartilhar com vocês. Vou mandar aí no chat. Aí, pelo menos para você salvar e depois você dar uma olhadinha. Olha só. Eles fizeram comparando ao programa Pânico, Pânico na TV, sabe? O arremesso de anões e o novo humor na televisão brasileira, uma análise do programa Pânico sob a ótica da dignidade da pessoa humana. E aí conta um pouquinho sobre esse caso que aconteceu na França, que eu falei. O principal tribunal administrativo francês e a Comissão de Direitos Humanos da ONU, ao analisarem o caso de arremesso de uma pessoa portadora de nanismo como forma de diversão, consideraram a prática indigna ao ser humano. Então,
É muito interessante esse caso. Acho que depois vale a pena a gente trabalhar com ele. E então a gente tem algumas classificações dentro desses artigos 11 a 21. O primeiro, privacidade. A privacidade ela está prevista no Código Civil, ela está prevista no inciso 10 do artigo 5º da Constituição. Surge aí dessa ideia de right to be left alone, o direito de ficar só, de não ser molestado. E esse é um direito que surge por um escritor, um jurista em Harvard, no ano de 1890. E até hoje, principalmente hoje, né, a gente está trabalhando isso aqui no Brasil. O direito à vida, e aí o direito à existência, o direito à dignidade, direito a alimentos, a integridade física, ao corpo, e aí a gente tem ao corpo vivo e ao corpo morto. Por incrível que pareça, a gente tem sim direito sobre o corpo morto. Por exemplo, eu não posso ir lá pegar um corpo, sair abrindo o corpo, comercializar nada. É válido a gente dispor do corpo morto para fins científicos. Disposição gratuita do próprio corpo depois da morte. Então, você não pode fazer um comércio disso. Direito à identidade. Isso tem sido muito debatido nos dias atuais com a mudança de gênero, as cirurgias para mudança de sexo, alteração de nome. Temos o direito à integridade intelectual, integridade moral e psíquica, e não só, porque não é um rol exaustivo. Os direitos da personalidade, eles estão protegidos no artigo 12 do Código Civil. Por quê? Enquanto campo de concretização da dignidade dos indivíduos recebe tutela em norma constitucional e infraconstitucional, então tem também proteção na Constituição Federal, a fim de impedir que um dano ocorra, ou, caso ele já tenha ocorrido, que pelo menos ele não se alastre, ou que ele seja estancado, né? Vamos ver o que fala primeiro esse artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. E aí essa tutela ela pode ocorrer de duas formas. De forma preventiva, para fazer cessar a ameaça, pare, preventivo, ou reparatória, quer dizer, já aconteceu e agora nós vamos reparar. A reparatória ela acontece no caso de perdas e danos, né? Indenização por danos morais, materiais. Dentro da ideia de danos materiais, nós temos o dano emergente e o lucro cessante. Dano emergente é tudo aquilo que você efetivamente perdeu. E o lucro cessante é o que você efetivamente, é o que você deixou de ganhar, tá? Razoavelmente deixou de ganhar. Dano estético. Então, por exemplo, alguém te atropelou, você perdeu uma perna. Isso é um dano estético. Erro médico, cirurgia plástica, acontece demais, né? Tem vários casos aí, um erro médico causa um dano estético. Dano estético passível de indenização. O dano reflexo. E olha que coisa, a gente tem súmulas do STJ, súmula 37, 387, que permitem acumulação desses pedidos. Então, dentro de uma mesma ação, você pode ter um pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos, por exemplo. Agora, qual que vai ser, então, a medida desses danos? Principalmente quando a gente está falando de um dano subjetivo. Porque o dano material, eu sei exatamente quanto que eu gastei. Qual que foi o meu dano emergente? Eu sei, por exemplo, se eu tive que passar por uma cirurgia por um erro médico, eu sei exatamente quanto que aquilo me custou financeiramente. Agora, e o dano moral? Às vezes, o que é dano moral para mim não é para você. Não tem um valor específico para o dano moral. Qual o valor que a gente atribui, então? Essa resposta está lá no artigo 944 do Código Civil. Esse artigo ele prevê que a indenização mede-se pela extensão do dano, então, quanto maior o dano, maior a indenização. E a gente tem aqui no Brasil uma doutrina de reparação integral do dano. A intenção é que todos os danos sejam reparados. Aí entra um ponto interessante. Ainda que o artigo 944 seja nesse sentido, nós temos uma diferença muito grande em relação a indenizações pagas, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso porque lá vigora uma doutrina chamada Punitive Damages.
Os punitive damages, eles garantem indenizações muito altas, justamente para ensinar, para repreender, para que aquilo sirva de exemplo, para garantir que aquilo não aconteça novamente. O Brasil optou por não adotar isso, porque a gente tem muito forte a intenção de que um dano moral não sirva para enriquecimento. Você vai ter aquele dano compensado, mas você não vai se enriquecer com aquilo. E aí eu vou citar um exemplo, se você jogar depois no Google, você vai até achar. É um caso que ficou conhecido como Hot Coffee do McDonald's. Uma senhora, você já viu esse caso? Uma senhora que vai comprar um café, o café está extremamente quente, ela coloca no colo, né? Ela estava no banco passageiro, e aí na hora de abrir o café, de manusear o café, ele entornou nela e ela sofreu queimaduras consideráveis. Ela teve que passar por várias cirurgias, ela já era idosa, teve que fazer até enxerto. E ela ganhou assim, uma indenização milionária do McDonald's. E tudo porque ficou comprovado que o McDonald's servia café muito quente. Olha que coisa. E isso no Brasil é uma coisa assim, impensável, uma indenização nesse valor. Né? Mas lá não. Então, tem uma diferença aí entre os valores que os Estados Unidos praticam e os valores que o Brasil pratica como possibilidade de reparação de um dano. Só a título de curiosidade, professor. No caso, a senhora está falando por questões morais, né? Questões de violação de dignidade, essas coisas. Mas quando a gente leva para a questão da esfera penal, que vai, por exemplo, acumular com, por exemplo, gerou uma debilidade permanente e a pessoa também teve danos psicológicos ali gigantes. Aí sim o valor pode subir nesse caso, não pode? Com certeza. A gente tem, eu é lembro justamente muito... a ideia da indenização medindo pela extensão do dano. Olha para você ver, um dano que a pessoa ficou sem se locomover vai ser muito maior. Aí a gente tem, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa que sofreu alguma limitação por um ato ilícito de outra, ela receber até uma espécie de pensão mesmo, alimentos indenizatórios, né? Porque às vezes a pessoa é arrimo de família, isso foi muito comum, às vezes em algum acidente aéreo, né? A pessoa morreu por uma falha da companhia aérea, e até os filhos recebem alimentos indenizatórios. Isso acontece. A gente viu isso muito na Vale, em Brumadinho. Eu lembrei daquele caso do menino que passou em medicina na USP, não sei se a senhora já ouviu falar. É o que depois eles divulgaram que estava errado? Ah, não lembro. Eu sei que ele, num trote lá da universidade, ele falou que não sabia nadar, os outros alunos jogaram ele na piscina, ele morreu afogado. O pai dele entrou em depressão, e acho que o pai dele veio até falecer recentemente. Eu não vi esse angustiado. caso, não. É um menino com traços asiáticos, né? Eu acho que ele era descendente de japoneses. Ele falou: não sei nadar, não me joga na piscina. Eles jogaram ele na piscina, ele afogou, faleceu. Que isso, gente? Que absurdo, eu não sabia desse caso, não. Eu acho que em 2005, uma vez eu vi um professor citando, né? Um professor de cursinho. Por isso que eu perguntei, que não tem como... A perda de um filho não tem como calcular, né? Não. E aí você vê, não foi você diretamente que sofreu a lesão, foi um filho seu, mas aquilo te atinge de uma forma... Né? Então, cabe indenização? Sim, com certeza. Com certeza. Entendi. Mas é isso. Vou parar a gravação aqui.